tal seria se tivesse que trabalhar na Páscoa, no Natal. Embora o juiz trabalhe final de semana. Na Páscoa, quem trabalha muito é o coelho da Páscoa. É. No Carnaval, o Rei Momo trabalha bastante. Tá certo. No Natal, o Papai Noel. Então, já que o senador quis levar esse de uma forma que só posso caracterizar como jocosa, eu também tomei a liberdade de caracterizar como jocosa a proposta do senador. Esse contato com o Paulinho Nogueira, para mim, foi muito gratificante. Inesquecível, né? Sem dúvida, inesquecível. Eu participei aqueles festivais do Fino da Bossa, né, que a Rede Record patrocinava naquela época, divulgava. Nossa, o desembargador é craque no violão. Era música. O Contraponto recebe hoje 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rui Coppola e Renato Sartorelli. Pois é, 2 guerreiros do Judiciário paulista. Vamos lá. Desembargador Rui Coppola, é uma honra recebê-lo no Contraponto. O prazer é todo meu poder estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho aqui 2 lembranças, senador Eduardo Suplicy e férias forenses. Que ato de juiz lhe vem à mente, desembargador? Vontade de pular no pescoço? Conte para nós. Não, vontade de pular no pescoço não dá, né? A gente fica um pouco chateado, abatido, porque em se tratando de uma figura de um senador da República, pelo menos da minha parte, eu não esperaria uma conduta assim tão simplória como ele teve. Ele já tinha apresentado um projeto reduzindo as férias. Posteriormente, ele foi convidado a vir a Pamages, onde lá estivemos juízes do trabalho, juízes federais, membros do Ministério Público, conversando com o senador e fazendo ver a ele, em primeiro lugar, que havia um vício de iniciativa no projeto dele. Sim. E naquela oportunidade eu fiz a ele um convite. Se ele achava que os juízes trabalhavam um pouco, para ele passar 48 horas comigo. Ele disse que aceitava o convite, mesmo porque eu disse que ele já dormiu em acampamento do MST, na casa de detenção, na rua, ele era muito ativo. E eu convidei para ficar na minha casa. Até hoje? Até hoje ele não retornou. E qual não foi a surpresa quando ele voltou através do site Migalhas, apresentando o seu projeto, não é? E em suma, a justificativa dele é que nós temos 180 dias não trabalhados por ano. Nós só trabalhamos 185 dias. Que absurdo. E não satisfeito com os 185 dias, sobre esses 185 que nós trabalharíamos, ele aplicou um percentual de 15%, de dias que nós também não trabalharíamos porque iríamos a solenidades, congressos, posses. Aí eu mandei uma carta ao site explicando o que tinha acontecido e fazendo ver ao senador que não era bem assim. Renovando o convite. Alguns editores do Migalhas passaram comigo 48 horas para poder ver como trabalha um juiz de São Paulo, um desembargador de São Paulo. E eu pedi que ficasse bem claro isso, que se abstraísse o meu nome do comportamento. Eu queria que vissem não o meu nome, mas o comportamento que é uniforme dos juízes e dos desembargadores de São Paulo. Sim, é um comportamento universal. É um comportamento de todos, né? E o senador só pode estar brincando. Renovo, né, ao senador o convite. Eu sempre fui eleitor do senador e isso... Mas dessa vez... Eu acho que dessa vez o Papito exagerou. O Papito exagerou. Olha aí, senador, o senhor tem que atender o pedido do desembargador Rui, que agora fez esse convite de público. Não pode deixar de ir, não é mesmo, desembargador? A porta está aberta. Pelo menos para dizer com categoria. É uma imensa satisfação tê-lo aqui, desembargador Renato Sartorelli. Eu que agradeço o seu convite e estou aqui à sua disposição. Pois é, desembargador, que eu saiba, as coisas não vão lá muito bem. Conte para nós como estão as condições de trabalho dos desembargadores em São Paulo, quando comparadas com os outros estados ou até mesmo com os tribunais superiores em Brasília. Diga lá. Para você ter uma ideia, Cacilda, nós somos 360 desembargadores em São Paulo com unificação dos tribunais, né? São Paulo tem um movimento, para você ter uma ideia, na primeira instância, só o ano passado, em 2007, de 5 milhões e 700 mil processos. E atualmente no estado existem 17 milhões de processos. Que loucura. Como é que é um gabinete de um desembargador em São Paulo? Como é que ele se compõe? Como é que é um gabinete de um desembargador em São Paulo? Como é que ele se compõe? Você tem 2 assistentes jurídicos e um escrevente. Hoje,
hoje, isso é questão de 15, 20 dias atrás, o novo presidente do Tribunal de Justiça, o senador Roberto Bellocchi, ele disponibilizou mais um escrevente para o gabinete. Quer dizer, nós temos 2 assistentes jurídicos e 2 escreventes a alguns desembargadores, porque não houve possibilidade ainda de atender os 360. Sim. Talvez uns 150 desembargadores Um até sistema agora. totalmente deficitário, né? Completamente. Para você ter uma ideia, em 2004, quando houve a unificação, havia proposta do Tribunal de Justiça de mais um cargo de assistente jurídico. Quer dizer, nós no Alçada já tínhamos um assistente, o Justiça também tinha um assistente, os tribunais, houve a unificação dos tribunais, então nós ficaríamos com 3 assistentes jurídicos, o que seria já insuficiente. Só que o governador na época vetou. Agora, a situação processual, como é a situação de um desembargador? Como o Rui Coppola até explicou, qual é a vida do juiz diariamente? Como é que você chega no gabinete a determinada hora cedo e vai embora à noite? E há quem diga que o senhor trabalha 180 dias. Anualmente aqui no tribunal, a sua grande maioria ultrapassa os 1.500 votos. Né? Nós temos agravos de instrumento, que é um recurso que diariamente esses recursos estão entrando no gabinete, 2, 3 agravos de instrumento. Então você está julgando uma apelação, você tem que parar para julgar agravo de instrumento. Para dar liminar ou não dá. Aí vem uma ação cautelar, vem um mandado de segurança e a sua infraestrutura de gabinete é essa. Mas essa é a situação. Em outros estados, a situação que eu tenha conhecimento, alguns tribunais que eu visitei de justiça, tem 5 assistentes. Não vou nem dizer os tribunais superiores, né? Sim. Eles têm mais de 20 funcionários, 25, parece que chegam a 30 funcionários dentro dos gabinetes, eu não sei. No nosso caso, a regra são 3 funcionários. E os processos aumentando cada vez mais. São 17 milhões de processos. São 17 milhões de processos. São Paulo está realmente numa pior, então, né? Não tenha dúvida. Bem, mas voltando ao nosso senador, o senhor também, em verdade, não deixou por menos. Sugeriu um inédito projeto de lei que cortasse o ponto dos parlamentares, que faltassem as sessões de segundas e sextas-feiras, além de reduzir o recesso parlamentar, não é mesmo? É isso mesmo. Agora, fica difícil encontrar um autor para esse projeto, não é mesmo, desembargador? Fica realmente fica difícil, eu não acredito mesmo que teria... Se bem que existem no Congresso Nacional muitos políticos sérios, muitos realmente, né? Talvez um desses tivesse a lucidez de ao menos obrigar ao comparecimento, né? Porque é o único lugar onde você faz que eles chamam de esforço concentrado de 3 dias. Terças, quartas e quintas e depois aquela história da base. Se você computar os mesmos dias que eles dizem que nós não trabalhamos, o cálculo final foi que o senador durante um ano trabalha 120 dias. Durante um ano trabalha 120 dias. Ele não pode reclamar de nós que trabalhamos 185. E eu não computei aqui, eu quero deixar claro, eu fui generoso com o senador. Ele tirou 15% dos dias que nós gastamos em pós-congressionalidade. Eu não computei nos 120 dias o período que ele gasta para distribuir a obra dele sobre renda mínima. O que não é pouco. Não é pouco. Ele foi até o Iraque distribuir a sua obra. E o senhor desembargador, qual o projeto de lei que o senhor sugeriria para o Poder Legislativo ou para o Poder Executivo? Tem algum em mente? Tenho, sem dúvida. Qual seria? Não contratar parentes como nós, né? Igual, tem que ser igual para os 3 poderes. Né? Nós não podemos ter um filho, filhos no gabinete ou no gabinete de um colega. Não podemos, né? Porque os nossos filhos têm uma formação jurídica dentro do Poder Judiciário, a não ser por concurso, entendeu? Né? Porque é uma lei que veta a contratação como assistente jurídico, por exemplo, de filho de juízes. Né? Os nossos filhos não podem também trabalhar, parece que é uma proibição expressa em cartórios extrajudiciais, entendeu? Né? Então eu proporia a mesma coisa para o Legislativo, para o Executivo, né? Que também eles seguissem as mesmas regras que nós seguimos, né? As mesmas restrições que nós temos. Seria essa a minha proposta. Pois é, desembargador, mas aqui eu gostaria de dizer ao público que está nos assistindo que o senhor ficou famoso por uma outra carta que, tempos atrás, o senhor teria escrito, salvo engano, no Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo. Uma carta que o senhor endereçou ao Lula, tudo por conta de uma tal da caixa preta, não foi isso? Isso aconteceu, se não minha memória não me falha, em 2003. Isso, faz tempo já. Isso, já faz se o senhor tivesse tempo. que mudar alguma coisa hoje, o que o senhor gostaria que tivesse mudado? O teor da carta ou o presidente? Olha, eu não mudaria nada, porque a única coisa que eu mudaria na carta foi a parte final que eu falei da Michele, e a Michele já morreu. Quanto ao presidente, eu também não mudaria nada, mesmo porque, a meu ver, o presidente também mudou muito de comportamento, né?
Ele deixou de fazer aquilo porque ele falou muito com o amigo Márcio, como ele se referia na reportagem, e ele queria abrir a caixa preta do judiciário. Márcio Tomás Bastos, com o controle externo do judiciário. Está aí o controle externo do judiciário, né? Em franca atividade. Em franca atividade, eu não vi caixa preta nenhuma, Sim. né? Então, algumas caixas pretas apareceram em outros poderes, né? E mesmo com o CNJ aí, eu não vi caixa preta nenhuma dentro do Poder Judiciário no Brasil. Mudando um pouco de foco, nesses últimos tempos, o senhor tem, assim, apreciado a doçura da Polícia Federal? Bom, tudo bem. Vamos voltar ao nosso assunto. Bem, o senhor foi presidente do extinto Tribunal de Alçada. Diga lá, valeu a unificação dos tribunais? Bom, isso é uma questão pessoal, né? Em primeiro lugar, eu fui o último presidente do 2º Tribunal de Alçada Civil, né? Eram 3 tribunais em São Paulo de alçada. O primeiro Tribunal de Alçada Civil, o 2º Tribunal de Alçada Civil, que eu presidi no biênio 2003-2005. Não cheguei a completar meu mandato por causa da unificação, por força da emenda constitucional número 45, que extinguiu os tribunais de alçada. E o Tribunal de Alçada Criminal, né? Então, os 3 tribunais. Prestaram serviços relevantes à população, né? Tribunais organizados, a justiça descentralizada, né? Com a emenda constitucional, o que aconteceu? A justiça voltou a ser centralizada. Então, se formou um único Tribunal de Justiça. Houve um retrocesso, não? Eu não chamaria de... Talvez sim, né? Se você entender que hoje a administração deve se pautar pela descentralização, abertura. Pela abertura, tem que ser descentralizado. Se você se entende, penso que sim, se tivesse esse poder, o legislador que provocou a unificação, né? O Congresso Nacional, que optou pela unificação e pela extinção. E eu jamais teria votado, teria nesse concordado, sentido, né? Absolutamente. Os tribunais de alçada estariam funcionando até hoje, com a justiça descentralizada e com toda aquela infraestrutura dos tribunais de justiça muito organizada e que realmente prestava, como eu disse no início, relevantes serviços à nossa população. Bem, nós vamos interromper alguns instantes. Você continue aí, que dentro de instantes estaremos de volta numa entrevista com o desembargador Rui Coppola e o desembargador Renato Sartorelli, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Até já. De volta ao nosso segundo bloco, com os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rui Coppola e Renato Sartorelli. Desembargador Rui Coppola, voltando à carta ao presidente, né, que é o assunto do momento aqui entre nós, lá o senhor diz que temos leis inconsistentes e brandas utilizadas para inocentar acusados de crimes do colarinho branco. Dá para citar ao menos uma delas, desembargador? Essa lei é de 90. E em 1995 foi editada outra, né, especificamente para extinguir a punibilidade de agentes daqueles crimes previstos na lei de 90, desde que o recolhimento do tributo ou da contribuição seja feito antes do recebimento da denúncia. Então, esse tipo de coisa no nosso país está virando uma coisa muito comum, né? Quando se fala em impunidade, se fala nisso. O Brasil é o país da anistia. O Brasil é o país da anistia. Se você constrói uma obra irregular, você não precisa se preocupar com aquilo, porque você tem certeza absoluta de que aquilo vai ser anistiado pelo poder público, né? Se você não recolhe um tributo, você vai ter certeza de que aquilo você vai poder negociar futuramente, né? Se você comete uma infração, você tem certeza que futuramente vai haver um jeito de se negociar isso, de você não arcar com as consequências jurídicas do seu ato ilegal. A lei é um pouco maternal. Muito, muito. E por falar em leis, desembargador, como repercutiu no dia a dia dos juízes a tão trabalhada reforma, a emenda constitucional 45, no que diz respeito à celeridade processual? Bom, são
Os propósitos são excelentes até da emenda constitucional 45, mas na atividade jurisdicional não refletiu nada. Na atividade jurisdicional não refletiu nada em São Paulo. Nada, absolutamente. O Código de Processo Civil foi praticamente todo reestruturado. Sim, muito. Foram modificações que foram feitas progressivas, mas isso daqui no dia a dia não refletiu nada. Que reforma foi essa, então? Não houve uma redução efetivamente da demanda. Os processos continuam, os agravos, como eu lhe disse inicialmente, são interpostos diariamente, são 2, 3 em cada gabinete, entendeu? O que precisa, a meu ver, é se estimular os juizados de pequenas causas, né? A Justiça Comum está sobrecarregada, o Tribunal de Justiça de São Paulo está sobrecarregado. Eu vou dar um exemplo prático de quem milita e quem sabe o que acontece dentro da advocacia e dentro da magistratura. Nós julgamos um recurso de apelação, o próprio agravo do instrumento. Na sequência vem embargos de declaração. Então o que acontece na prática? Você faz 2 acordos. Você faz o acordo da apelação, aí são interpostos embargos de declaração, você julga a causa de novo. Quer dizer, vai e volta. Se rediscute tudo de novo. Os embargos muitas vezes são utilizados para um efeito protelatório, um efeito para se ganhar tempo para a interposição dos recursos especial ou extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. Desembargador Rui, algo que o senhor faz questão de não lembrar da sua época estudantil? A questão da repressão, né, na minha época estudantil era terrível, né? E embora eu tivesse fazendo CPUR na época da repressão brava, né? Aquilo me deixa muito chateado, né? Aquela lembrança me incomoda um pouco, porque foi realmente uma época difícil. Você tenta convencer o jovem hoje do que acontecia naquela época, eles não têm a mínima ideia. Nada. Eu espero que nunca mais isso aconteça nesse país realmente. Eu espero que seja uma página virada. Frente ao espelho, o senhor se acha mais um conservador ou um liberal? Não, acho que eu sou conservador para algumas coisas e liberal talvez por outras coisas. Digamos assim, equilibradamente. Equilibrado, sem dúvida. Tá Comportamento ótimo. equilibrado. Procuro manter uma conduta equilibrada. E o senhor, desembargador Coppola, mais mão fechada ou pródigo? Não, eu sou pródigo. Principalmente com filhos, né? Eu sou extremamente pródigo, né? Porque você cria, eles crescem e o pai continua dando sempre pródigo, né? Obrigação do pai. Mas agora eu chego de falar tão sério, vamos mudar de assunto, desembargador. Diga lá, fora proferir excelentes votos, que nós sabemos que o senhor faz muito bem, redigir pertinentes cartas, ter um gênio assim ótimo, extrovertido, brincalhão, que outros apitos o Rui Coppola toca? O único lugar onde eu não apito é em casa, né? Porque geralmente é sempre assim. Mas é sinal de sabedoria. É sinal de sabedoria. Então, tem um outro apito que eu toco que eu mergulho muito, que me dá uma satisfação muito grande. Eu sou professor de Direito Civil na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu leciono naquela instituição de ensino desde 1984. Puxa. E isso me dá muito prazer e muita satisfação, porque aluno é uma coisa maravilhosa. Você sempre acaba aprendendo mais com eles do que oferecendo a eles. Isso mesmo? É sensacional. O comportamento do aluno, o contato é muito bom. Mas espera um pouquinho, mas tem uma coisa que o senhor toca aí que eu sei que o senhor poderia, eu não sei, nós vamos tentar até o final do programa convencê-lo a tocar, que é a harmônica, sanfona, acordeon, não sei bem como é que chama. Na minha época era acordeon, né? Eu estudei muito tempo isso, mas infelizmente eu não posso atender o seu pleito. Mas é nobre tocar. Não, eu sei que é nobre. Ninguém toca. Depois de Dominguinhos, né? O acordeon virou um instrumento de primeira, né? Mas eu seria um elemento, eu teria que pedir remoção de câmara, transferência de prédio de gabinete, porque eu jamais conseguiria entrar no meu gabinete lá no tribunal. Após tocá-la. Depois tocar acordeon aqui. Nós vamos fazer o seguinte, como eu não avisei que ia pedir isso ao senhor hoje, então a gente deixa por menos. Mas agradeço. No próximo programa o senhor terá que... Eu me comprometo a ensaiar um pouquinho. Então tá bom, ótimo. Agora, algo curioso. É verdade que o senhor tocou o violão com o Paulinho Nogueira, desembargador? Como andava a bossa nova naquela época? Conte pra nós. Essa é uma história... Eu comecei a tocar violão com 15 anos de idade, né? E toquei violão um bom tempo. Eu fui professor de violão. É mesmo? Fui professor de violão. Mas tipo assim, conservatório?
Eu cheguei a dar aula em conservatório, cheguei a dar aula particular, né? Mas chegou uma fase da minha vida, eu era universitário nessa época, e eu fui procurar o Paulinho Nogueira, que é um saudoso Paulinho Nogueira. Né? Excelente compositor. Compositor, que depois ele se tornou compositor, um grande instrumentista. E eu acabei estudando violão com ele, eu já sabia tocar violão. Né? Inicialmente ele me indicou um aluno dele, um ex-aluno. Eu me preparei com esse ex-aluno dele e fui tomar aulas de violão depois com ele. E permaneci 3 anos e meio tendo aula de violão com ele, entendeu? Então eu tive uma atividade intensa no violão, praticamente. E teve muita proximidade com ele também, né? Sempre muita proximidade, porque eu tinha aula com ele cada 15 dias, quando ele não podia, 20 dias, às vezes uma vez por mês. Né? Tinha que me adaptar, às vezes, à programação dele, porque ele era um artista, na verdade, ele se apresentava. E eu acabei tocando em festivais, televisão, dava minhas aulas. Você participou de algum... Qual festival que você participou? Os festivais de faculdade, né? Nada. Eu não fui para... Você chegou a compor alguma coisa? Para a vida profissional. Eu tinha. Eu tinha seria demais pedir para eu tocar alguma coisa de sua autoria, aí já fica um pouco difícil, né? Aconteceu o que vai acontecer com o Rui Coppola. Vai me dar a resposta igual o seu amigo Rui Coppola eu não vou poder ir ao gabinete amanhã, e os colegas, né? Eu vou ter que fugir de lá também. Né? Mas o que aconteceu é que depois de uma fase da minha vida, mesmo dentro da faculdade, eu vi, eu tive que me dedicar ao escritório de advocacia para fazer estágio. Sim. Eu tinha o objetivo de fazer concurso para magistratura e eu acabei, não sei se fiz certo ou não, mas eu troquei o acorde pelo acorde. Né? Então foi o que aconteceu. Desembargador, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui no Contraponto e dizer que nós realmente precisamos de desembargadores assim, que não tenham receio, que vão aos jornais, que falam, que defendam a classe. Parabéns, viu, desembargador? Eu agradeço o convite mais uma vez, Cacilda. Foi um prazer estar aqui com você e cumprimento você pelo espaço que você democraticamente abre aos membros do Poder Judiciário. Para nós é uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Desembargador, olha, foi muito feliz tê-lo aqui, viu? Nós agradecemos a sua presença. Eu que agradeço muito o seu convite. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Acompanho o seu programa semanalmente. Espero que você continue com esse sucesso. Foi muito bom termos hoje aqui no Contraponto o lado brigador do Judiciário Paulista. 2 desembargadores que não têm medo de falar, que não têm receio de escrever, enfim, que falam e se queixam. Isso é muito bom para você, inclusive, telespectador, conhecer a quantas anda o nosso Judiciário Paulista. Desembargador Renato Sartorelli, desembargador Rui Coppola. Não se esqueça, hein? Semana que vem tem mais. Até lá. E aí, desembargadora, o senhor tem certeza que com toda a categoria de seu amigo, o senhor não arrisca tocar uma sanfona hoje pra gente? Sem chance. Eu já passei da idade disso, Renato. Sem chance mesmo. Sem chance. E o senhor, desembargador? O que o senhor tem para nós? 2 contos ou 2 contas? Eu vou tentar tocar 2 contas. Acho que vai ser a parte mais difícil. Vamos lá. Opa, merece, hein? Mais ou menos.